Vamos falar agora de máquina síncrona. O que nós temos aqui, também conhecido como uma brushless DC, é uma máquina síncrona a ímã permanente. E os primeiros indícios que a gente identifica que isso é uma máquina síncrona, por serem 3 fios, a gente tem 3 fases nessa maquininha nossa. Então, o nosso objetivo aqui basicamente é fazer uma engenharia reversa desse pequeno motorzinho para entender o seu princípio de funcionamento, tudo que está acontecendo aqui dentro, o número de espiras, o número de polos, qual que é o material do ímã permanente, o aço elétrico utilizado nesse motorzinho, o número de espiras naturalmente com o seu fator de enrolamento, qual que é o esquema de bobinamento dessa maquinazinha, a tensão induzida, a tensão terminal, qual que é a reatância síncrona, a indutância de eixo direto, a indutância em eixo em quadratura, e como é que fica, depois que a gente identificar cada um desses parâmetros, a distribuição de fluxo no interior da máquina. Então, esse é nosso objetivo com esse motorzinho, fazer uma engenharia reversa completa dele. E para a gente começar, o mais fácil seria então fazer as medições geométricas desse motorzinho. Vamos modelar ele no CAD 3D para pegar cada uma das dimensões específicas desse motorzinho. Para isso, a gente precisaria também de um paquímetro. A diferença é que esse paquímetro é de fibra de carbono, então ele não vai ser atraído pelo ímã permanente, então fica mais fácil da gente fazer as medições. Mas antes da gente seguir para o nosso modelo, vamos observar algumas coisas nessa maquinazinha. Nós temos bobinas concentradas, onde aqui a gente percebe que elas estão enroladas em uma sapata. A bobina, por ser concentrada, o fator de enrolamento não vai ser unitário. Nós temos também os nossos ímãs posicionados na parte externa. Essa maquinazinha, o que gira é a carcaça. Ela é aberta, porque como ela é utilizada em aeromodelismo, quadricópteros, a gente tem um fluxo de ar forçando em cima da bobina. Com esse fluxo de ar forçado, a gente consegue circular uma quantidade de corrente maior nessas espiras. Com essa circulação de corrente maior, a gente consegue extrair mais potência. Se a gente olhar aqui na parte de baixo, o que a gente vai observar? Os ímãs permanentes. A gente tem as conexões das 3 fases. Aqui elas estão isoladas por um termo retrátil, mas a gente consegue perceber as conexões. Então aqui nós temos o nosso modelo finalizado da nossa maquininha. O importante, como é um motorzinho bem convencional, utilizado em quadricóptero, aeromodelo, também utilizado em pequenos veículos de combate, de competições estudantis, ele é um motor extremamente barato. Nós encontramos ele na faixa de 5 a 6 dólares. Facilmente a gente consegue comprar um motorzinho desse. Naturalmente, se existe tanta oferta para esse motor, bastou eu procurar um modelo pronto na internet que eu consegui encontrar exatamente o que batia com o que eu tenho aqui. Deixo o agradecimento ao usuário Gustavo RPE, que disponibilizou isso no público do OneShape e que permitiu que eu pudesse acessar e evitar o trabalho de modelar. É claro que eu conferi todas as dimensões e elas batem perfeitamente. Então, com base nesse modelo, o que a gente precisa fazer a princípio? Vamos simplesmente conferir o número de polos dessa máquina. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 polos, ou seja, 7 pares de polos, o que não condiz com o número de ranhuras, porque como a gente está trabalhando uma máquina de bobina concentrada, a quantidade de ranhuras aqui de sapatas não, a quantidade de slots, de ranhuras, de dentes, vão ser diferentes. Então vamos agora partir para uma outra forma de estimar esse valor, que seria através da medição, estimar o número de polos.
Caso não fosse possível desmontar a máquina, ou até mesmo contar o número de polos, ou identificar visualmente, construtivamente o número de polos, a segunda alternativa seria girar efetivamente a máquina elétrica, medir a sua frequência elétrica e comparar com a sua frequência mecânica. Então nós vamos realizar isso aqui, e para isso nós vamos utilizar um controlador de velocidade, um ESC. ESC, do inglês, que é o Electronic Speed Controller. Vamos medir o acionamento através do osciloscópio e vamos acionar esse ESC utilizando um STM32, um Bluetooth. Depois eu vou dedicar um vídeo exclusivamente para falar como fazer a programação e controlar o nosso ESC através do Bluetooth, mas por hora vamos simplesmente acionar nossa máquina e fazer as medições. Para isso, eu já montei uma outra máquina numa base, para ela ficar estável. Então, recapitulando, eu peguei o meu motor, coloquei uma fita reflexiva no eixo, eu colori o eixo para que a medição de velocidade fique mais fácil, conectei ao meu ESC, estou fazendo a medição fase-fase. Esse ESC é alimentado por uma fonte CC, seja uma bateria ou uma fonte de bancada. Tenho o meu microcontrolador para regular a velocidade, e essa regulagem de velocidade ela vem e alimenta o meu ESC. Para aferir a velocidade mecânica, eu vou utilizar um tacômetro e vou conectar também uma ponta de corrente para acompanhar a evolução de corrente nessa máquina. Aproximadamente 7.120 rotações por minuto. Vamos agora olhar no nosso osciloscópio qual que é a frequência elétrica que a gente está medindo. Na nossa medição por osciloscópio, nós temos a onda de tensão dada em amarelo e a onda de corrente dada por azul. A primeira coisa que a gente percebe, é a condução de corrente. Ela não é contínua, então a gente tem momentos onde a chave, deixa eu pausar aqui para a gente conseguir observar, onde a chave conduz, a corrente sobe, ela desliga, a corrente desce, depois ela liga de novo. Então essa máquina está sendo acionada por um PWM. Em um determinado momento, é lógico que essas ondas elas não estão casadas, a medição aqui é fase-fase e essa aqui é a corrente de linha, mas em algum momento existe a inversão, porque agora a corrente está passando por outra fase, mas o que é importante é que em um determinado momento essa fase também ela não conduz. Então o controlador está sempre utilizando duas chaves a cada instante para conduzir. Em um certo momento a gente vai fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. Mas o que a gente percebe aqui na onda de tensão é que nós temos o momento indicando que a chave fechou. Então esses picos é quando ele passa toda a corrente do barramento CC para a máquina. Como eu tenho a minha indutância, a corrente não sobe abruptamente, então a gente vê aqui a constante de tempo do indutor da máquina.
E esse seno que está rascunhado aqui atrás é a força, a força contra-eletromotriz, ou seja, a tensão induzida dentro da máquina. Apesar da chave estar desligada, vamos dar um zoom aqui, vamos ver se a gente consegue explicar isso. Apesar da chave estar desligada entre esse instante e esse instante, a máquina está girando. Se ela está girando, ela tem uma tensão induzida. Então, esse seno ilustrado, né, se a gente filtrar essa forma de onda, a gente vai observar esse seno, é a tensão induzida pela máquina. Então, o nosso objetivo aqui, basicamente, nós já medimos uma velocidade mecânica de aproximadamente 7.120 RPM. Nós precisamos medir a frequência elétrica dessa onda. Então nós temos aproximadamente 825 Hz. Vamos colocar isso no papel para ver se a gente conclui que nós temos os nossos 14 polos. Um detalhe importante que eu estava esquecendo de mencionar a respeito dessa onda é que aqui está configurado como uma ponta de 10x não, desculpe, como 100x, mas na verdade essa ponta ela é de 50x. O meu osciloscópio não permite que eu altere esse fator para 50, então ela está apresentando um valor do dobro do que é o real, né? Então aqui aparecem aproximadamente 20, 22 volts, sendo que na verdade o que a gente tem efetivamente são os 12 volts, mais a queda em cima dos diodos, então acaba que eu fico em média, uma tensão no barramento CC, entre 10 e 12 volts. Para que a gente possa explicar a diferença entre a velocidade mecânica e a velocidade elétrica, vamos considerar essas duas imagens que eu fiz aqui. No primeiro caso, a gente tem uma máquina com dois polos, um par de polos, e se a gente colocar um observador em cima do condutor mais A, supondo que ele esteja olhando para o rotor girando, o que ele vai perceber é que mecanicamente ele vai de 0 até 2π, e eletricamente ele vai também de 0 até 2π. O que isso significa? Se ele observar a onda de fluxo magnético e o referencial no eixo girando, o fluxo e a posição do eixo eles vão estar alinhados. Na segunda situação, nós temos uma máquina com 4 polos. Esses 4 polos, vamos colocar que isso aqui é elétrico e mecânico. Eletricamente, se o meu observador estiver na mesma região observando o ímã, o que vai acontecer é que eletricamente ele vai de 0 até 2π, mas mecanicamente ele vai reconhecer um polo norte quando o eixo tiver dado a metade da volta, ou seja, de 0 até π. Então a gente percebe que existe uma relação de velocidades entre a parte elétrica e a mecânica pelo número de par de polos, ou seja, na segunda situação, onde nós tínhamos dois pares de polos, o caminho elétrico ele dobrou. Ou seja, se a gente for considerar em termos de velocidade, é como se a velocidade elétrica, a frequência elétrica tivesse dobrado. Então, sem pensar em fórmula, como é que a gente consegue definir essa relação? Significa que se eu tiver a frequência mecânica, a minha frequência elétrica vai ser dada pelo número de par de polos, que aqui é dado por Pzinho. Vamos ver se essa fórmula ela se aplica, se ela é verdade. Então, inicialmente nós tínhamos medidos velocidade mecânica de 7.120 rotações por minuto e uma frequência elétrica de
825 Hz. Então, o equivalente mecânico, 7.120 rotações por minuto, a gente simplesmente divide por 60, a gente tem um valor em Hz. Para encontrar o número de par de polos, então pegamos o valor da frequência elétrica e dividimos pelo valor da frequência mecânica. Naturalmente, como não existe o valor fracionado do número de polos, a gente pode arredondar esse valor para 7, portanto, nós encontramos que nós temos 7 pares de polos, o que condiz com o que a gente contou fisicamente na máquina.